Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje dando sequência à nossa atividade, que na aula anterior nós falamos sobre aquele vídeo, sobre você analisar os fatos antes de tomar qualquer decisão e qualquer julgamento de algo que esteja aí acontecendo, que antes de tudo devemos o quê? Analisar, ver os fatos, verificar as fontes, para depois você não tomar uma decisão precipitada e aí acontecer igual aconteceu no vídeo, né? Da história do lenhador e da raposa, em que ele, infelizmente, por deixar-se levar pelas informações dos outros, acabou tomando uma decisão precipitada, achando que o seu filho tinha sido morto por aquela raposa, que no final não era bem assim. Era a raposa que matou uma cobra, queria tentar matar o filho dele, mas devido a ela estar toda ensanguentada e o chão da casa está cheio de sangue, ele já imaginou o pior, que a raposa havia atacado o seu filho. Então, para você ver que às vezes, sem você averiguar as informações, sem você procurar entender as fontes, né, ver se realmente tem certeza do que você está falando, do que você está realmente vendo, que isso pode mudar completamente a vida da pessoa. Imagina o peso que ele carregou por ter feito aquela situação, né, de matar aquela raposa que cresceu com ele desde filhote, que está há muitos anos com ele, que ele acabou dando ouvidos a uma pessoa, né, de fora e que infelizmente acabou matando aquele animal. Traz para a gente uma reflexão muito importante, né, sobre esses fatos, sobre analisar, de antes tomar julgamento de qualquer coisa que estiver à sua frente. Então, continuando com a aula anterior, né, não pude ter continuado com vocês a aula devido eu não ter tido internet em casa, eu estava com problema, eu estava de mudança, então até mudarem a internet, migrarem, demorou um pouquinho. Então, semana passada eu não consegui dar essas aulas para vocês, mas irei repor para vocês, tá? Durante essa semana, vou passar para vocês aí em outro horário, para que vocês possam, então, estar tendo aí o complemento dessa aula que foi perdido, certo? Hoje nós iremos, então, eu quero complementar aqui para vocês que tem uma atividade que eu comentei com vocês, que é sobre realidade e percepção, que tem a ver ainda falando sobre a história de Hércules, né? Espero que vocês tenham feito, é muito importante para vocês, tá? E hoje nós iremos entrar na lição da situação de aprendizagem, o inesperado acontece. E a competência socioemocional que nós iremos trabalhar é a tolerância à frustração e entusiasmo, certo? Eu vou começar lendo aqui para vocês. Ele entra numa situação aqui, que ele fala sobre o frames per second, que é frames por segundo. Ele vai falar um pouco sobre isso. Eu separei 2 vídeos para vocês terem uma ideia do que esses frames, né, do que nós estamos falando aqui, e aonde ele encaixa na nossa vida, né, no nosso aprendizado aí do dia a dia. Então eu vou ler aqui para vocês aqui a introdução dessa leitura, depois irei passar os 2 vídeos para que vocês possam entender como é que funciona. Então vamos lá então. Quando uma sequência de frames é visualizado de acordo com uma frequência de imagens por segundo, que é chamado de fotogramas, é possível gerar a sensação de movimento no espectador. Então aqui no livro nós temos aqui uma sequência aqui de uma pessoa andando, vou mostrar aqui para vocês. De uma pessoa andando, então tem uma sequência, né, dessa pessoa andando. Os fotogramas são muito utilizados nos filmes de animação e nos curta-metragem. Contudo, hoje em dia, as grandes produções cinematográficas preferem filmar com câmeras digitais de tecnologia avançada que não faz esse tipo de filme. E você, sabe o que é um fonograma por segundo, que é o tal do frame per second, né? Até aqui abreviado. É o seguinte, quando assistimos um vídeo, não assistimos a fotogramas isolados. O que vemos é uma sequência de frames que sucedem em alta velocidade para dar a sensação de movimento. Então, se vocês viram, muita gente vê muito na televisão, né? Até no YouTube, algumas pessoas que fazem algumas experiências, como por exemplo, uma bolinha caindo num copo de água. Quando ela cai naquela câmera lenta e dá aquele efeito, né, da água respingando.
esse é um tipo de trabalho de frame, só que ele está em câmera lenta, em uma alta definição, porém câmera lenta para que você possa ver todos os detalhes minuciosamente. Inclusive eu vou passar para vocês já para vocês verem esses vídeos. Continuando aqui, nesse sentido, o termo fotograma por segundo se refere ao número de fotogramas ou frames que se mostram por segundo em um filme. Vale destacar que o cérebro humano é capaz de processar entre 10 e 12 fonogramas por segundo, de maneira individual. Isso quer dizer que a partir dos 12 frames, nós começamos a perceber uma sequência de fotogramas com uma imagem em movimento. Muito bacana. Contudo, esse mesmo cérebro, diante de situações imprevistas, que exige decidir de forma imediata e eficaz, converte uma cena dinâmica de um fotograma numa imagem estática que lhe permite entender a realidade cambiante, eliminando o tempo e deixando apenas o ambiente. Isso mesmo, para tudo é igual a cena do filme Matrix, com uma imagem de câmera lenta. Acho que vocês já assistiram. Na minha época, quando lançaram esse filme Matrix, foi a sensação do momento. Assim, foi algo assim, vamos dizer assim, fora do comum quando lançaram. As cenas, aquele efeito dele driblando, né, da bala, ele indo para trás, todo aquele movimento, né, é um frame que foi feito em uma alta resolução que deixaram em câmera lenta. Então eu achei, na época foi assim, foi incrível, foi algo assim fora do comum. Os cinemas abarrotaram de gente querendo assistir, ficou anos e anos aí as pessoas assistindo, não é à toa que teve uma sequência aí muito legal. Continuando aqui. Para enfrentar situações como essas, é como se o nosso cérebro convertesse um filme inteiro em apenas um fotograma. Caminhando entre a multidão, seu cérebro transforma toda a situação em apenas uma foto, que contém toda a informação necessária para realizar os movimentos. Por onde pode e não pode passar, quais caminhos a seguir. A mente da gente ela é assim. Muitos amigos, né, que na época que eu andava muito de ônibus circular, eu entrava cedinho, né, pegava o ônibus cedinho, então a minha mente, né, ela já procurava um lugar vazio para eu sentar. E sempre que eu queria era o lugar da janela, porque ali eu ficava encostadinho, fone de ouvido, dava um cochilinho até chegar no terminal de ônibus. E a mente, ela é uma coisa assim muito interessante. Às vezes, eu estou tão focado procurando um lugar ali para sentar à janela, que eu não vejo, às vezes, as pessoas que estão ao redor. A mente parece que ela fica assim, ó, só procurando o local que você quer achar. E muitas vezes tinha amigos conhecidos, e às vezes eu só ia dar conta de quando eu sentava no lugar, às vezes eu olhava assim, dava uma olhadinha para trás, olhava para o corredor, olhava para o lado, para ver se tinha alguém conhecido. E muitas vezes alguns amigos falam, pô, você passou por mim e nem viu. Fala assim, olha, não, foi por maldade. Eu fico tão assim, procurando encontrar um lugar para poder focar, para poder sentar, que às vezes a gente acaba nem vendo quem está do nosso lado, né? Então a mente ela trabalha desse jeito. Continuando aqui. Por onde pode e não pode passar, mas caminhamos a seguir. Isso demonstra o quanto podemos eliminar o tempo, convertendo em espaço uma foto. Assim como somos capazes de tomar decisões eficazes de forma imediata em situações complexas que mudam com o tempo. Diante de situações inesperadas, mas que é possível decidir com calma, o melhor é realmente parar, deixar de fazer o que está fazendo e valorizar as suas opções. Com base em novas análises, tome a decisão que precisa e se comprometa com ela. Então, antes de eu continuar a seguir, como eu falei para vocês no vídeo, eu vou deixar para vocês esses 2 vídeos que eu achei top, que tem a ver com o filme, porque daqui em diante ele vai dar uma mudada no conteúdo. Ele só deu essa pincelada só para poder dizer questão de foco, de um lugar, né, das coisas que a gente começa a vivenciar e que exclui algumas coisas do lado para você ficar nesse foco, para depois entrar numa outra situação da matéria. Então, vou passar agora o vídeo para vocês, nós vamos assistir e já vou dar sequência então à nossa matéria, tá bom? Vejam aí então.
Pessoal, e aí, o que vocês acharam, né? Eu achei incrível. Vocês podem tentar fazer isso pelo celular, vocês podem olhar a configuração do celular de vocês. Quem tem o iPhone tem uma câmera muito mais potente do que esses de alguns celulares Android, tá? Vocês podem fazer esse teste, né? Acho que deve ter até algum tipo de aplicativo que ajuda até a melhorar também a qualidade da imagem e consegue fazer essa captação, certo? Vamos continuar aqui então. Continuando aqui então do texto que eu li para vocês, está escrito aqui de forma detalhada. Agora é com vocês. Observe, identifique toda a informação relevante disponível que o guiará mais adiante no processo de decisão. Isso requer analisar o contexto, os conflitos e a evolução dos acontecimentos. Então, quando começa alguma coisa aí dar errado, como diz aqui o tema da nossa aula, eu vou voltar aqui novamente, o inesperado acontece. Então, se acontece algo inesperado nesse projeto de vida, no caminho que você está trilhando, a primeira coisa que você tem que fazer então agora é dar aquela parada, né? E observar. Observar, então, identificar toda a informação que está relevante disponível que o guiará, mas adiante no processo de decisão. Então temos que ter essa observação aí, para observar. Oriente-se. A urgência das situações que começam a surgir requer tomar um momento para orientar-se, refletir e conhecer outras perspectivas. Nesse ponto, pergunte-se: o que é mais importante? Procure antecipar futuros cenários, analisando riscos e estabelecendo plano de ação. Quando acontece essa situação do inesperado, de acontecer, e de repente se você ficou numa situação entre um caminho ou outro, opa, calma aí, apareceu alguma coisa aqui diferente, isso vai acontecer na vida de vocês até vocês morrerem, isso é normal, mas cabe a vocês analisar todo o contexto e procurar ver qual o caminho melhor que vocês vão seguir. Como que ele falou aqui, o que é mais importante? Vocês têm que colocar isso na balança. O que é mais importante? O caminho que você está trilhando para a realização desse seu sonho, desse seu projeto de vida, ou essa outra situação que está começando agora? Então é algo que a gente tem que parar e tem que analisar e procurar entender qual que é o melhor caminho. Aí nós temos aqui, decida. Estabeleça rotinas pré-definidas para a tomada de decisões. Isso lhe permitirá aumentar a velocidade rumo à ação. Para isso, retome o seu plano de ação e defina novas ações conforme o grau de importância. E o outro ponto, atue, seja rápido, eficiente e foque nos esforços para descobrir a causa raiz do problema. Identifique a efetividade das ações e atualize o seu plano de ação. Em outras palavras, ative rapidamente linhas de ação nos cenários previstos e que devem ser materializar e realizar. É dessa forma que você toma consciência do seu processo de tomada de decisões para que possa responder aos imprevistos com grande capacidade de ampliar a sua visão. Sobre situações inesperadas, o nosso herói Hércules bate todos os recordes, ou melhor, 12 vezes ele fez isso, com muita ou nenhuma análise diante das situações, das suas ações, de escolhas para tomar uma decisão. Vale ressaltar que houve tarefas que enfrentou e que levou um ano inteiro para ser concluída, como foi o caso da captura da corça de Serineia, acho que está errado aqui, acho que é Serineia. Um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. Quando ele se deu conta do quanto a corça era veloz, ele a rendeu pelo cansaço, usando as mesmas estratégias do animal. Podemos dizer, então, que de alguma forma Hércules buscou alternativas como a resposta ao medo de não conseguir cumprir os seus trabalhos e como decidir para não ser derrotado. Muito interessante, né, pessoal? Então nós iremos encerrar nossa aula de hoje. Isso aqui foi apenas uma introdução. Depois nós temos uma atividade que muito bacana, que vai ser para a próxima aula, que vocês devem fazer. E depois nós iremos então para a situação de aprendizagem 4. Lembrando que irei repassar para vocês
uma revisão referente à semana passada, que eu não consegui dar essa aula para vocês, mas irei passar uma revisão durante essa semana, então essa semana vocês terão então algumas aulas a mais para assistirem. Lembrando que vocês, pessoal do terceiro ano, têm atividade para realizar no CMST, que eu pedi para vocês, tá? Pessoal do segundo ano, estou preparando uma outra atividade para vocês, para que vocês possam me entregar até o final do bimestre, que é o que vai contar nota para vocês, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar no chat, podem me chamar no WhatsApp, me chame no grupo, que estarei à disposição em atendê-los e ajudar a tirar todas as dúvidas. Bom, gente, um abraço para vocês e até a próxima aula.